deu ruim aí para jornalistas bolsominions, principalmente da Jovem Pan, viu? Também do gabinete do ódio do Tarcísio do Campos Neto, que aí Estadão, Folha, Globo, se deram mal. Foi o primeiro dia aí da prova do Enem. Então, aí mais de 3.800.000 estudantes brasileiros fizeram a prova. Foram 4.200.000 inscritos. 76% fizeram, então daí uma média de mais de 3,5 milhões. O maior número de pessoas fazendo Enem na história. Por quê, Thiago? Porque o Lula está fazendo uma revolução na educação. Infelizmente, as pessoas não sabem. Quando você coloca uma semente para plantar e colher lá daqui a alguns anos, até que essa árvore dê frutos, ninguém vai ver que você plantou, e quando der frutos, se é outro governo, ninguém vai ver quem foi que plantou a sementinha. No caso é o Lula. O Lula fez o programa Pé de Meia. Então, alunos aí de baixa renda que estejam no cadastro único, eles têm direito aí a um dinheiro mensal e também vai acumulando dinheiro para eles resgatar esse dinheiro, ou seja, sacarem esse dinheiro todo quando terminarem o ensino médio. Para terem acesso a esse dinheiro, os alunos vão ter que fazer o Enem. Por isso, aconteceu pela primeira vez na história que 100% dos alunos do ensino médio de escolas públicas de 8 estados do Nordeste e do Acre, fora alguns estados aí do Sul e Sudeste e um do Centro-Oeste, esses alunos, não vou falar que todos os estados, né? Esses alunos se inscreveram no Enem. Isso não acontecia. Para você ter ideia, no Acre, em 2022, menos de 50% dos alunos do ensino médio das escolas públicas se cadastraram para o Enem. Ou seja, menos da metade dos estudantes ali no ensino médio em escola pública. Escola pública, eu estudei em escola pública, o colegial. Eu vou te falar o panorama de todo mundo que está na escola pública. Se tiver um ou outro ali, um ou dois com um panorama diferente, é muito. Pelo menos lá onde eu estudei, que era Guarujá, litoral de São Paulo, que não é uma cidade assim pobre e tal do Brasil. O panorama era, no segundo e terceiro ano do colegial, 100% dos alunos, talvez tinham uma ou duas exceções, não sei, tinham assim, caramba, eu vou ser pobre a vida inteira, eu tô ferrado, não adianta nada eu fazer Enem, porque não adianta nada eu nem tentar passar em universidade, que eu não vou conseguir depois fazer as aulas, que eu vou ter que trabalhar e tudo mais, e olha, a universidade é tudo paga, a universidade é pra gente rica. Isso foi em 2006, que eu fiz o terceiro ano do colegial. Foi mudando. Por quê? Porque o ProUni foi aumentando, e aí as pessoas mais pobres pensaram, pô, eu posso sim fazer o Enem, posso fazer a faculdade, que eu não vou ter que pagar. Já é uma coisa, eu não vou ter que pagar. E talvez eu consiga uma universidade na minha cidade, eu não vou ter que viajar para outro lugar. Eu, por exemplo, em 2006, eu passei numa universidade que era em Bauru e eu não tinha dinheiro para ir. Aí, depois eu passei com o ProUni em Santos, aí era do lado do Guarujá, eu tinha dinheiro para ir. Aí, olha só, agora não. Agora, esses alunos, além de ter o pé de meia e de ter um saque ali no final, eles ainda têm, graças ao Lula e graças à expansão do ensino superior que começou aí nos governos do PT, tem universidade em todos os lugares, porque pelo ProUni vai dar para esses alunos fazendo universidade. Então, muita gente que não tinha perspectiva nenhuma para a vida, essas pessoas dessas mesmas classes sociais estão pensando, caramba, ano que vem eu vou fazer uma universidade gratuitamente. Governo Lula. Pois bem, o Enem teve aí recorde e o Lula estava dando uma entrevista coletiva exatamente exaltando isso. Só que a imprensa não quer exaltar os feitos do Lula, que corre o risco do Lula subir nas pesquisas de aprovação e aí eles verem que, pô, vai ser impossível a gente tentar eleger o Tarcísio ou qualquer outro contra o Lula. Não vai dar pra gente eleger o candidato no mercado. Pior, se o Lula tiver uma aprovação muito alta, as chantagens financeiras que o mercado faz no Lula não vão surtir efeito. Porque o Lula vai ter uma aprovação alta e aí o Lula pode meter a boca no trombone a qualquer momento e os apoiadores do Lula vão falar, olha, a coisa tá muito boa, só não tá melhor por culpa desses bandidos aí. Aliás, coisa que o Lula deveria ter feito. O Lula deveria já estar explicando para a população o seguinte, olha, gente, estão falando aqui para cortar 25 bilhões de gastos. Se não, olha o que o mercado financeiro está fazendo. Os bilionários estão comprando dólar, o dólar sobe quando eles compram dólar. E eles estão fazendo de propósito, investindo aí bilhões para comprar dólar. Por quê? Porque eu estou pagando 830 bilhões por ano de taxa de juros para esses bandidos. Então eles pegam uma fração pequenininha disso, compram dólar, fazem o dólar subir. O presidente do Banco Central já avisou que ele não vai interferir no dólar, ou seja, podem comprar dólar à vontade, que o dólar vai subir e em nenhum momento vocês correm o risco aí do Banco Central interferir e vocês perderem parte do investimento. Não, é só comprar que vai subir. Ou seja, sobe fácil o dólar. Tá barato para o mercado financeiro fazer o dólar subir. Com o dólar subindo, eles vão falar que a inflação vai subir por causa que o dólar tá alto e aí eles vão aumentar os juros e aumentar essa mamata que eles estão ganhando. E aí se eu não cortar 25 bilhões aqui, ó,
a taxa de juros, meio pontinho de taxa de juros, vai me custar mais de 45 bilhões. Quer dizer, eu tenho uma espada com 25 bilhões aqui e uma com 45 bilhões aqui. Quer dizer, faço o quê? Esses são os bandidos. E isso é culpa do presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, que está aliado com esse pessoal aí. Lula não fez. Fez? Não fez. Eu tô falando isso aqui, ó, de um jeito bem didático, e eu tenho certeza que o Lula consegue falar de uma maneira bem didática. Não fala. Mas o Lula vai lá e exalta a sua educação e fala a educação aí no governo Lula, o ministro Camilo Santana que nessa eleição ele tá um perigo para a imprensa aí, porque no Ceará o PT dobrou o número de prefeituras, é a única capital que o PT conseguiu eleger aí prefeito, mesmo com o clã do Ciro Gomes, no caso, o Ciro Gomes ali, o PDT, que tinha máquina pública, e toda a imprensa ali apoiando o candidato bolsonarista, que é muito bom de redes sociais, que é o André Fernandes, mesmo assim ganhou. Então o PT tem a capital Fortaleza, tem o governo estadual, dobrou o número de prefeituras e tem o ministro da Educação, que é lá do Ceará. Então tá bom ali. E Ceará também tem a cidade de Itaporanga, que é a única cidade do país em que um partido conseguiu um feito. Prefeito, vice e todos os vereadores são do PT. Nenhum partido conseguiu isso em cidade nenhuma. Só essa cidade aí do interior do Ceará, que é uma das cidades que tem melhor índice de educação e de saúde do Brasil, mesmo sendo uma cidade, abre aspas, pobre. Quando quer, dá para fazer direitinho. Por isso o PT elegeu todo mundo lá. Todos os cargos lá são do PT. Nenhum outro partido consegue eleger ninguém nessa cidade. Olha só que coisa. Pois bem, eis que os jornalistas do Jovem Pan não gostaram, não. E do Estadão e da Folha estavam lá pressionando. E começaram a querer que o Lula fale de cortes de gasto. Por quê? Porque eles sabem que quando o Lula fala de cortes de gasto, a imprensa faz um recorte da notícia sem mostrar o que eu te falei, que olha, estão colocando uma espada no Lula aqui e outra aqui. Ele escolhe qual vai cortar ele. E olha como é difícil, hein, a situação dele. E aí o que acontece? Parte da esquerda passou a atacar o Lula com fake news. A imprensa sabe disso. A imprensa tem pesquisas de redes sociais diariamente. O governo Lula não. Dá pra acreditar que eles não têm? Eles demoraram 10 dias para perceber que tinha gente de esquerda com audiência gigantesca, gente com audiência muito grande na esquerda, disseminando fake news de que ia ter corte no FGTS, nesse corte de gastos. Que o Lula ia cortar a multa por demissão e o FGTS do trabalhador. Demorou 10 dias. Eu tive que avisar o pessoal lá da assessoria do Lula. Falou, gente, tá tendo fake news. Vocês não vão desmentir? Mesmo depois de avisar, demorou 3 dias para o ministro vir a público desmentir. Aí depois o ministro deu uma coletiva e falou, não vai ter corte de gastos nessa área aqui, porque se tivesse eu me demitia. Deixa o meu cargo à disposição. Não vai ter. Demorou 10 dias a primeira vez que ele desmentiu e 2 semanas da segunda vez que ele desmentiu de que ficou fake news. Pois bem, a imprensa sabe e a imprensa quer alimentar essas fake news. Então, quer declarações do Lula dizendo, vamos cortar daqui, daqui. E como o Haddad explica muito mal, ele é muito ruim de comunicação. A Simone Tebet não tá nem aí, porque a Simone Tebet ela é neoliberal. Para a Simone Tebet, tanto faz Lula ou Tarcísio. Ela num governo Lula, é obrigada ali a dar cargo para ela, porque ela é uma das que ajudou o Lula a ser eleito. E esses neoliberais que estão com a faca no pescoço do Lula e com a espada no pescoço dele, exigem gente como a Simone Tebet no governo, e se é um governo Tarcísio, esse pessoal põe a Simone em qualquer outro cargo de importância ali e põe outro igual ela no lugar. É isso, tá? E aí, ela também tem declarações bem ruins, falando sobre corte de gastos, e não explica, olha, a gente vai cortar o que é ali, coisa que é gasto que está sendo inútil no exato momento. Por quê? Porque ou é de gente que não precisa e está recebendo, ou é de gente de gasto ali que foi feito no governo Bolsonaro para ele comprar voto durante a eleição e que a gente pode pegar esse dinheiro e colocar em coisa melhor. E se não cortar daqui, vão impor um gasto que é o dobro para ir direto para banqueiro. Então é aqui, olha, a gente está ferrado. Não fazem isso. Aí começaram a perguntar para o Lula de Venezuela, numa coletiva em que ele falava de Enem. Em vez de perguntar para o Lula sobre o Enem, sobre educação, sobre o programa Pé de Meia, sobre aí as perspectivas, não. Perguntaram para o Lula de Venezuela e de corte de gastos. O Lula ficou bravo. O Lula deu-lhe uma pancada, dá para escutar a voz da jornalistinha da Jovem Pan atrás, tá? Não tá na legenda o que ela fala, mas dá para escutar a voz, eu vou te traduzir, vamos lá. Ó, a Venezuela. Eu não vou discutir nenhum assunto que não seja educação. Nem mais nada. Nem corte de gastos. Nem Venezuela, nem Nicarágua, nem a Rússia, nem a China. Ou seja, hoje é Enem. Hoje o assunto é Enem e o ministro já deu as informações para vocês. Tá bem? Ou seja, o assunto é Enem. Vocês querem falar de Venezuela,
corte de gastos, não sei o quê, porque só assunto que eles sabem, dá para a esquerda atacar o Lula. A mesma esquerda que está disseminando fake news contra o Lula por essa do corte de gastos, e olha, tem uma dessa esquerda aí que ficou atacando o Lula com fake news mais de 10 dias, assinou até manifesto contra o governo Lula por corte de gastos no FGTS, no BPC, e aí sabe o que fez? Ganhou um carguinho na TV Brasil, aí tirou até foto ao lado do Paulo Pimenta, falou, meu Deus, é o governo Lula contratando gente que é antipetista desde sempre, que odeia o PT, que odeia o Lula e agora estão dentro do governo para implodir, porque a explosão é quando vem um negócio de fora e te explode. Agora vem de dentro do governo, não, aí é implosão. O governo está se implodindo, é isso que acontece. O pior, se você pensar, o chefe do governo é o Lula, ele não faz nada quanto a isso, né? Tá uma desgraça ali a parte da comunicação. Aí o que acontece? O Lula falou, não vou falar de Venezuela, não vou falar de nada. A jornalista do Estadão queria, Venezuela! Eles querem, essa mesma parte da esquerda que está disseminando fake news, começou a atacar o Lula por conta do Brasil, segundo aí a imprensa, ter vetado a Venezuela no BRICS. Se a China quisesse bancar a Venezuela, não ia ter como o Brasil vetar. O Brasil falou, não, o Brasil tinha indicações a fazer, indicou a Bolívia e indicou Cuba. E aí a imprensa começou a falar, o Brasil vetou a Venezuela porque a Venezuela é uma ditadura. Se fosse por esse argumento, o Brasil não teria indicado Cuba. Porque se a imprensa diz que Venezuela é uma ditadura, o que a imprensa diz de Cuba? É 100 vezes pior. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta e falou!